Olá, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu sou o professor Diego e vamos para mais uma aula. Olá, gente. Agora nós vamos ver como é que a gente monta o gráfico de histograma. Então, para a gente poder preparar esse histograma, a gente já vai precisar da informação dos intervalos de classe que vocês já produziram. Então, observem aqui que nós temos as classes, nós temos a frequência absoluta, aqui a frequência acumulada e aqui a frequência relativa. Então, eu mostrei aqui para vocês maior intervalo de classe para vocês verem, mas é a mesma coisa desse aqui, tá? Eu vou aqui apagar essa tabela, a gente vai se referenciar apenas por essa aqui. E aí, a partir dessas informações, que nós vamos montar o nosso histograma aqui. Então, qual a primeira coisa que a gente vai ter que fazer? Primeiro, montar os dois eixos, o eixo Y na vertical e o eixo X na horizontal. Depois disso, nós temos que saber quais valores vão ficar nos eixos. É muito importante isso. Sempre a frequência fica no eixo Y e sempre as classes ficarão no eixo X, porque o eixo X é justamente aonde a gente vai colocar as nossas variáveis e o eixo Y é onde a gente vai colocar a frequência da ocorrência dessas variáveis. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar cada valor desse e colocar aqui como se fosse uma régua. Lembre-se que esses intervalos, eles seguem uma mesma distância. Então, na hora de vocês construírem o gráfico de vocês, eu aconselho muito que vocês usem régua, que vocês façam as medidas bem adequadas. Não pode ser uma medição à toa. Então, tem que ser uma coisa bem organizadinha para o gráfico não ficar feio. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente vai colocar aqui no eixo X. A primeira coisa, vamos colocar o valor zero. O valor zero sempre vai ficar aqui na origem, na intersecção entre os dois eixos. E aí, a partir disso, nós vamos colocar os valores. O primeiro valor é o valor mínimo, que é 5,1. Então, eu vou hipoteticamente imaginar que o 5,1 esteja bem aqui. E aí, eu vou manter uma mesma distância para colocar os outros valores. 6,5, 7,9, 9,3, 10,7, 12,1, 13,5. E, por último, o valor final, que é o 14,9. E aí, eu já deixei aqui prontinho para não demorar na hora de mostrar para vocês. Eu me preocupei em manter uma mesma distância. Deixa eu colocar aqui o eixo X na frente para não atrapalhar. 5,1, 6,5, cada valor está aqui. Lembre-se, e agora vem um detalhe importante. 5,1 até 6,5 é um intervalo. E aí esse intervalo nós vamos representar ele pelas barras, porque o histograma ele é a representação por barra. Então observa aqui, ó, esta barrinha vai ser a representação do intervalo entre o 5,1 e o 6,5. E aí esse intervalo de 5,1 até 6,5 ele tem uma frequência de 16. Para isso, nós vamos ter que criar o quê? Um intervalo de frequência. E aí eu vou observar aqui como é que se comporta essa minha frequência para mim poder, a partir disso, criar um intervalo de frequência aqui. Então observem só, eu tenho aqui a frequência 16, 25, 18, 13, 5, 2 e 1. Então, ou seja, o meu maior valor é 25. Então, se ele é meu maior valor, eu posso criar uma frequência que vai aumentando de 5 em 5. Então, essa vai ser a minha escala. Então, vai começar no 0, depois vai 5, 10, 15, 20, até chegar no valor máximo, que é 25. E aí, já deixei aqui pré-organizado, para não atrasar muito. E aí, eu vou colocar aqui, ó. Pronto. Observem que tem uma mesma distância. Temos que obedecer uma escala. Então, 0, 5, 10, 15, 20 e 25, que é a frequência máxima, de acordo com a minha tabela. Para eu saber quanto que esse intervalo vai ter de frequência, basta observar aqui. Então, esse primeiro intervalo tem uma frequência de 16. E aí, o que vai acontecer? A gente vai colocar aqui, só para vocês visualizarem. E aí, aproximadamente 16 fica por aqui, ó. Aproximadamente. Ah, então, tá aqui tá o 15, um pouco mais em cima o 16. E aí, você pega a sua barrinha e você leva ele até o ponto de 16, aproximadamente. Pronto, você já criou. Tá aqui o intervalo e tá aqui a frequência. Agora você vai fazer isso para todos os outros. O intervalo de 6,5 até 7,9. Outra barrinha. 6,5 até 7,9. Qual é a frequência? A frequência é 25. E aí, 25, observem lá, fica aqui, ó, certo? E aí, pego minha barrinha, levo até 25. Pronto, tá? Eu tô colocando aqui esses pontilhados só para vocês entenderem que existe uma relação do eixo X com o eixo Y. O eixo X tem um equivalente no eixo Y. Ou
Ou seja, este intervalo em verde, de 6,5 até 7,9, tem um equivalente na frequência em Y. Assim, eu vou fazendo agora para o próximo, 7,9 a 9,3. 7,9 até 9,3 tem uma frequência de 18. E aí eu vou colocar aproximadamente, onde é que será o 18? Vamos colocar aqui, imagina aqui por aqui, né? Então 18, joga aqui a barrinha aqui, ó. Já estamos construindo o nosso histograma. Próxima frequência, 9,3 até 10,7. Eu estou deixando colorido essas barras para vocês entenderem a diferença entre cada intervalo, mas vocês não tem problema se vocês deixarem da mesma cor, não há problema algum. 9,3 a 10,7 tem uma frequência de 13, então tá abaixo bem aqui, né? Não tá na metade, mas tá um pouco acima de entre 10 e 15, então aproximadamente por aqui, 13. Então, próximo, 10,7 a 12,1, aí a frequência é 5, olha, bem aqui, deixa eu aqui a pontilhada para vocês verem mais exatidão, ó, bateu aqui no C, aqui, ó, então, bem aqui a frequência, 12,1 a 13,5, aí tem uma frequência de 2, então esse 2, provavelmente, ó, aqui tá 5, então metade já é 2,5, um pouco mais aqui, 2, quase do jeito que o ideal tá aqui, e 13,5, 14,9, frequência de 1, bem baixo, não é 0, mas é 1, então vou colocar bem aqui, pronto, olha lá, agora tá bem interessante. Esse aqui é o histograma, e aí vamos deixar esse histograma mais interessante, vamos inserir uns pontos no meio desse histograma, vou preparar aqui um pontinho aqui, eu vou colorir ele, esse pontinho, o objetivo é mostrar para vocês aqui os pontos médios do intervalo, olha aqui, ó. Então nós temos um intervalo de 5,1 a 6,5, nós temos alguns pontos médios, nós podemos fazer uma média entre esses intervalos para ver a intersecção entre eles, e a gente vai colocando tudo aqui no meio de cada barrinha, a gente vai colocando um pontinho. Para que isso, professor? Porque através desses pontos é que nós podemos criar a curva de distribuição, que ela vai ser justamente o resumo dessa representação que a gente fez. Ó, então tá aqui os pontos médios que foram gerados, e a gente pode criar uma curva, ou seja, a gente vai e a gente faz uma linha que vai cruzando cada ponto desse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês verem. Aí eu vou clicar aqui no ponto, aí eu clico nesse, nesse, sempre no ponto, e aí. Pronto, tá lindo. Agora vamos dar uma engrossada aqui para vocês verem melhor. Deixa eu ver, vou colocar aqui de rosa. E é só enfeite, tá, gente? Pronto, muito bem. Gente, está pronto o nosso histograma. E aí, frequência, que é esta coluna, as classes que ficam no eixo X, as barras que vão corresponder a cada frequência, os pontos médios e a curva de distribuição. Tá aqui a curva de distribuição. Parecida, né, com uma curva de distribuição normal. É como se estivesse faltando valores para cá, para que fosse uma distribuição normal. Beleza? Então era isso. E aguardem os próximos. A você que ficou até aqui, agradeço muito por ter assistido até o final desse vídeo e espero que esse conhecimento tenha contribuído para a sua vida. Se esse vídeo foi útil, só peço aí que você compartilhe, se inscreva no canal. Eu não sou uma pessoa que posto muitos vídeos, mas sempre que posso, eu posto mais com o intuito de ajudar. Então, até o próximo vídeo e muito obrigado.